Boa noite, estamos de regresso neste Now à meia-noite com o comentário do Afonso Moura. Afonso, já aqui falamos daquilo que foram algumas das ideias passadas por Donald Trump no discurso à nação ontem, um discurso que durou cerca de 20 minutos. Estávamos aqui a falar que isto foi de facto um discurso para consumo interno. Absolutamente, e Donald Trump foi buscar toda a narrativa, que é a narrativa que existe desde o final dos anos 70, quando a República Islâmica do Irão foi estabelecida, que é que o Irão anda a desordenar tudo há 47 anos. E Donald Trump, um dos pontos, isto aqui provavelmente não lhe saiu da própria cabeça, foram os seus assessores que em grande medida prepararam isso, é esta ideia que o Irão não poderia continuar a sua expansão e a sua conquista atrás de um escudo nuclear. Ele usa mesmo nisto, em inglês, nuclear shield, atrás de um escudo nuclear. E é muito interessante nós, de facto, repararmos que Donald Trump vai aqui buscar uma espécie de narrativa que é uma narrativa que nos vem do tempo de George W. Bush e dos neoconservadores. O que acaba por ser paradoxal, porque Donald Trump entrou na política exatamente contra a família Bush. Nós vimos-lo de uma forma extremamente vituperante atacar Jeb Bush, o irmão do antigo presidente norte-americano, e atacar essa presidência Bush, dizendo que estas guerras sem fim e estas intervenções um pouco por todo o mundo tinham custado muito à América e não tinham dado os frutos necessários, e agora Donald Trump vai buscar isto. Eu acho que é também importante, Bruna, nós termos aqui uma análise também da língua inglesa. Donald Trump, quando disse como é que este conflito estava a ocorrer, ele disse que ele estava nearing completion, ou seja, nearing é de near, que é perto em português, e depois é a noção de uma palavra que seria completude, que é quando as coisas ficam completas. Em português, nós traduzindo, percebendo não só a letra, mas também o sentido profundo das palavras, em português nós diríamos à beira da completude. Ou seja, mas é interessante esta escolha de palavras, porque a completude, Bruna, não é uma vitória. Completude existe um processo que começa e depois vai avançando e chega a um determinado fim. Mas esse fim não tem que entrar necessariamente em cantar vitória. E nós já vimos que Donald Trump está a tentar descartar um bocado as consequências desta sua intervenção. E é muito interessante porque o discurso dele está a deslizar da geopolítica para a geoeconomia. Ou seja, Donald Trump está a tentar evacuar a questão política aqui, obviamente, político-militar, e dizer, não, isto agora vai ser um problema da economia, e na realidade, como nós temos aquela zona, agora o Estreito de Hormuz, debaixo da mira dos iranianos, bem, as pessoas vão ter que resolver, mas de facto nós começámos geopoliticamente. E Donald Trump aqui acaba por moldar o seu discurso geoeconomicamente, o que não deixa de revelar alguma habilidade do presidente norte-americano, que de facto está numa situação muito mais sólida, Bruna. E aqui nós temos sempre que nos recordar que tanto os russos como os americanos, e aqui há muitos que ainda veem esta estrutura do nosso século XXI com este antagonismo entre Moscou e Washington, apesar de também existir uma cooperação, e de facto eles têm este acesso ao petróleo muito fortificado. Quem é que tem falta de petróleo, Bruna? A Europa romano-germânica e grandes partes da Ásia, ou seja, a própria China, a própria Índia, e de facto nós vemos aqui que este seguimento de Donald Trump e esta lógica, porque muitas vezes as pessoas dizem, o Trump, coitado, é um maluquinho, ele não tem ideia nenhuma por trás, quer dizer, eu sempre me opus a essa ideia, e Donald Trump é errático, é volátil, mas Donald Trump inscreve-se numa tradição política que acaba por ser muito desconhecida na Europa romano-germânica, mas que existe, que é o realismo político, e de facto há uma coisa que ele aponta e é clara. O que é que ele diz várias vezes aos europeus que podem ter problema a atingir ou a conseguir agarrar a energia do Médio Oriente? Comprem a América. Isto é um problema para a América, Bruna. Isto é um problema para muitos países europeus. Ou seja, e nós aqui vemos uma reorganização. É também interessante
Outra coisa que foi dita, Donald Trump, não é, venderam-nos em parte a narrativa que isto era para libertar os iranianos de um regime tirânico, sanguinário, etc. E Donald Trump acaba por dizer no discurso que ele quer mandar o Irão de volta para a Idade da Pedra. Quer dizer, é completamente contraditório. Mas como as pessoas têm a memória curta, essa narrativa não funcionou e agora traz outra narrativa, que é uma narrativa muito mais belicosa, que chocou gente por essa gente fora. Eu ouvi um antigo embaixador francês completamente chocado com isso, com essas declarações. E nós temos também um tweet aqui sobre esta realidade, ou seja, esta ideia de mandar o Irão de volta para a Idade da Pedra, que é um tweet de Exeth, que nós poderíamos ver ali embaixo, em que ele repete exatamente Back to the Stone Age, de volta para a Idade da Pedra, repete aquelas palavras de Trump. Há aqui uma reação por parte do Irão. Exatamente, eu já trouxe noutras ocasiões menções de embaixadas por esse mundo fora do Irão. Esta é a embaixada do Irão na África do Sul, e eles dizem, bem, a Idade da Pedra, enquanto vocês ainda estavam nas cavernas, não é? Supostamente os ocidentais, os celto-germânicos, à procura do fogo, nós já estávamos a meter os direitos humanos dentro do cilindro de Ciro. Não é? Aqui o Ciro Grande, aqueles imperadores persas. E depois é muito interessante o segundo parágrafo que nós vemos ali, que o Irão manda uma mensagem que é nós aguentámos o Alexandre, e aqui é uma menção ao Império do Alexandre o Grande, não é? Dos gregos, que passaram em alguma medida, invadiram o Irão e derrotaram os iranianos. E depois temos uma menção, não ao Ocidente, aos gregos e a Alexandre, mas aos mongóis, que vieram do Oriente do outro lado, também acabaram por conquistar a Pérsia, mas, em última instância, a Pérsia conseguiu suplantar essas duas conquistas, tanto pelos gregos por um lado, como por os mongóis por outro. E depois eles justificam isto. A Pérsia continua a fazer isto, não é? O Irão, porque o Irão não é simplesmente um país. O Irão é uma civilização. E é fantástico nós, de facto, vermos, Bruna, e aqui é interessante também a omissão dos iranianos, porque os iranianos falam do Oriente, os mongóis, e do Ocidente, dos gregos, mas não falam do Sul, dos árabes, em que eles foram, de facto, também conquistados pelos árabes. E isto, de facto, demonstra-nos que os árabes, quando explodem da Península Arábica para a zona do Levante, para a Pérsia e para o Império Bizantino, vão ser civilizados em grande medida pela cultura grega bizantina mais ao Ocidente e pela cultura persa mais ao Oriente. E isto, de facto, demonstra-nos que o Irão é uma grande civilização e que resiste como pode. Agora, nós ainda não sabemos o que é que vai acontecer. Estamos a ouvir muito 2 ou 3 semanas. Eu creio que os Estados Unidos da América ainda têm a opção de tentar fazer uma invasão, pelo menos parcial, do território iraniano neste mês de abril, onde já estamos. É algo que não é garantido, mas é uma opção que continua real. E nós já vimos também... Mas achas que há uma estratégia clara dos Estados Unidos para o fim deste conflito? Bem, os Estados Unidos da América não precisam de ter essa estratégia, Bruna. E este é que é o grande problema e tem a ver com os recursos energéticos que eu mencionei há pouco, tanto no espaço do mundo russo como no espaço da grande América do Norte, não é? Aquilo que já falámos aqui no mapa do TechNet of America, o TechNet da América, que iria desde a Groenlândia até à Venezuela. Os americanos não precisam de uma estratégia, ou seja, eles podem se dar ao luxo de não ter uma estratégia de saída. Isto é algo que choca muita gente, porque eles estão habituados a uma América que era uma América que eles consideram mais responsável a nível internacional. A América hoje em dia, diriam uns, olha mais para o seu umbigo e olha menos para supostos aliados. Ou seja, no contexto da União Europeia, estão muito preocupados com esta estratégia de saída e o que é que vai acontecer. Bem, pudera, porque são umas das primeiras vítimas, primeiros são os iranianos, mas são vítimas secundárias importantes desta aventura. Agora, os americanos, isto é algo que lhes passa muito longe, Bruna. Nós aqui temos sempre que nos recordar que entre o espaço levantino e a própria Europa reside o Oceano Atlântico, entre esse espaço e a América. E o Oceano Atlântico é muito grande.
E a América tem aqui uma visão que, a alguma medida, a leva a caminhar também mais para o Pacífico. Para quê? Para, neste século, a um determinado momento, supostamente, confrontar pugentemente a China. Aliás, nós aqui também podemos, em alguma medida, alguns analistas fazem esta leitura, eles veem, na realidade, esta intervenção contra o Irão como uma maneira de golpear a China. E, de facto, é interessante nós termos isso em conta, e aqui seria uma linha, lá está, em que existe uma entente com Moscovo, ou seja, Washington e Moscovo têm, em alguma medida, uma visão que acaba, de maneira bizarra, de se alinhar contra Pequim. E é também interessante, a China já o negou, mas nós tivemos alguns rapports a dizer que os chineses tinham ajudado, em termos de sistemas de defesa, os iranianos, e que os russos teriam ajudado os iranianos mais através de localização de alvos. O que demonstraria aqui que o conceito de Eurásia, não é? Estes três grandes estados da Eurásia, o russo, o chinês e o iraniano, estão a cooperar em alguma medida contra a potência talassocrática norte-americana. Donald Trump, que entretanto hoje também já veio falar e pede um acordo antes que seja tarde demais. Ele usa mesmo esta expressão. O que é que isso pode significar em termos concretos? A invasão. Ou seja, uma das possíveis leituras é assumir que Donald Trump, bem, vocês têm que fazer um acordo connosco antes que seja tarde demais. Isto é claramente uma ameaça. Está já a tentar justificar a ação militar? Se de facto existir uma invasão norte-americana de uma parte do território iraniano... Repara, Bruna, nós aqui falámos disto em semanas transatas. Eu acho que é importante, quem nos chega aqui e acompanha esta análise, sabe que isto já foi tocado. Ou seja, os americanos, a um determinado momento, tentaram instrumentalizar os curdos, não só os curdos do Irão, mas os curdos do Iraque, para fazerem uma espécie de cisão de uma parte do Estado, ou seja, saírem unilateralmente e tentar, na parte do ocidente do Irão, criar uma lógica. Pois outras pessoas tentaram apontar muito, não é, os liberais, que os iranianos estavam a atacar o Azerbaijão e a Turquia. Era exatamente para que o Azerbaijão, e aí a outra minoria no Irão, Azeri, e o Azerbaijão se juntasse desde o norte para colocar também aí um problema à integridade territorial do Estado iraniano. E queriam meter os próprios turcos ao barulho. Ora, o Azerbaijão e a Turquia rejeitaram isto completamente. Não caíram na armadilha sionista, que era mandá-los contra o Irão. E nós analisámos isso aqui. E agora, os americanos, mais uma vez, temos que nos recordar, a América é um Estado, Israel é outro Estado. Os seus interesses, por vezes, convergem, outras vezes divergem. E por isso mesmo, eu creio que os americanos acreditaram sempre muito mais numa possível instrumentalização dos curdos. Aí estavam alinhados com os sionistas e com os neoconservadores, mas eu acho que os americanos nunca acreditaram que o Azerbaijão e a Turquia pudessem ser puxadas para este conflito. Mas Netanyahu e o seu governo transmitiu também essa informação. E agora aqui é o problema, nós temos sempre que compreender que os Estados modernos são estruturas altamente burocráticas, tecnocráticas e têm várias pessoas a pensar estas matérias. Claro que Trump, se calhar, acreditam mais numa conflagração geral e depois nós ouvimos também todo o tipo de coisas completamente descabidas a dizer que o Irão tinha todo o interesse em atacar o Azerbaijão e a Turquia. Bom, o Irão está a atacar o Golfo Pérsico, isso é um cenário, e está a atacar Israel no Levante. São esses os dois os verdadeiros cenários. E o Irão não teve necessidade, nem ganharia nada com isso, em colocar um conflito cada vez mais regionalizado. O Irão quis manter o conflito mais alinhado e mais diminuído, ou seja, num espaço territorial, e conseguiu fazê-lo. E para que possa haver negociações, conversações, que linhas vermelhas é que o Irão vai traçar? Bem, uma das linhas, creio eu, será sempre a do enriquecimento do urânio. E aqui também, Bruna, convém nós fazermos um bocado de história, porque as pessoas esquecem-se. Nós temos Benjamin Netanyahu, desde o século passado, a dizer que o Irão está a uma pontinha de ter a bomba atómica. Ora, existiu uma fatwa
através do direito islâmico, que impedia a República de atingir essa bomba atómica. E agora, se tu pensares aqui no caso da Coreia do Norte, Bruna, aqui sem desprimor para a Coreia do Norte, a Coreia do Norte tem muito mais dificuldades intrínsecas do que o Irão. É um país menos populoso, é um país menos desenvolvido a nível de engenheiros, de infraestruturas e tudo mais. E se a Coreia do Norte conseguiu obter a arma nuclear, o Irão não teria conseguido obter uma arma nuclear neste século XXI, com a capacidade toda que tinha, com alguns contactos privilegiados que tinha com os russos. Os iranianos, se quisessem verdadeiramente, não teriam conseguido criar uma arma nuclear. Eu creio que teriam conseguido. E agora as pessoas perguntam, mas se teriam conseguido, porquê é que não o fizeram? Oh, Bruna, porque os iranianos foram, a meu ver, demasiado agarrados ao candor. Ou seja, os iranianos foram demasiado puros. Os iranianos não acreditaram que ia chegar a este ponto. E por isso não se precaveram. Acreditaram demasiado em lógicas de direito internacional, da comunidade global, e acabaram sempre por, em vez de se fecharem cada vez mais com a Coreia do Norte e a sacrifícios da sua própria população, como aconteceu aos norte-coreanos, problemas com a comida e tudo mais, e investirem tudo nesta questão do nuclear, não, abrangeram muito mais. Os iranianos sempre estiveram prontos para falar, sempre falaram, e aliás, na presidência de Barack Obama, chegaram a um acordo nuclear. Um acordo que foi não só feito com os americanos, mas também com franceses, britânicos, alemães, russos. Acordo esse que Trump rasgou no primeiro mandato. Ou seja, os iranianos aqui, de facto, demonstraram uma tranquilidade excessiva, a meu ver, e nós podemos pensar aqui no Kenneth Waltz, um grande realista norte-americano, que tinha dito que o Irão deveria obter a bomba nuclear porque isso é que estabilizaria a região. Ora, é óbvio que nós não estaríamos face a este caos energético mundial se o Irão se tivesse dotado da bomba nuclear como se dotou a Coreia do Norte. Aliás, em vez do Ayatollah Ali Khamenei ter sido morto, Bruna, tínhamos visto Donald Trump a dar-lhe um passou bem. Como vimos Donald Trump a dar um passou bem a Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. E isto é sempre para relembrar às pessoas que as relações internacionais não são relações morais, são relações de força.